Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Só. Aí. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Todos encontraram? Amém? Eu vou pedir para você não conversar, não ficar de conversinha, não ficar andando também toda hora. Dá uma segurada. Eu vou ser breve, eu prometo, não vou enrolar. Diz assim, ó. Quando Jesus e seus discípulos iam pelo caminho, o homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Lucas 9. Lucas 9, versículo 57. Lá no 62, eu quero repetir com vocês. Vamos ler juntos? 62. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Pode se assentar. Fica à vontade. Você está na casa do seu pai. A gente está na nossa pré-conferência. Todo mundo sabe que semana que vem é a nossa conferência, na sexta-feira começa. E a gente está muito empolgado, muita coisa boa vai vir por aí. Meninos, eu vou pedir um favor, não conversem. Se eu ficar conversando demais e eu estou vendo que você está... Eu vou parar e vou te chamar para ficar aqui do meu lado, aqui na frente. Tá bom? Essa palavra que a gente leu, eu quero que a gente pense nela. O tema dessa palavra é sem volta, que é o tema da nossa conferência. Eu quero que vocês pensem nessa palavra. Vamos tentar entender o que isso que a gente leu estava tentando dizer. Então, a gente leu que Jesus estava caminhando e com seus discípulos, e no meio do caminho apareceu um homem e falou assim para Jesus: Jesus, eu vou te seguir, eu estou pronto para te seguir onde você for. Eu estou pronto para te seguir. E aí a gente pode perceber que esse homem, ele se ofereceu. Jesus não falou nada para ele. Jesus não falou: vem cá, vem me seguir. Não, ele se ofereceu. Presta bem atenção nesses detalhes. Ele se ofereceu de livre e espontânea vontade. Só que Jesus dá uma resposta meio inesperada para ele. Eu não sei se vocês perceberam. Jesus fala assim, ó: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Essa resposta de Jesus, olhando assim, parece que até deu um banho de água fria, né? Parece que Jesus
Foi lá e jogou um banho de água fria. Tipo assim, ó, era como se Jesus estivesse querendo dizer assim, ó, pensa bem aí o que você está falando para mim. Que você está querendo me seguir, né? Pensa bem. Porque o Filho do Homem não tem onde ficar, não tem onde repousar. Então, Jesus estava querendo dizer para ele assim, ó, pensa aí, pensa bem, pensa. Já aconteceu com você de, às vezes, você chegar bem empolgado para alguém e vai contar alguma coisa para alguém e a pessoa vai te dar um banho de água fria? Você fica, nossa, vim todo empolgado aqui e a pessoa fala isso para mim? Mas o que será que Jesus estava querendo dizer para ele? E a gente vai descobrir. No versículo 59, Jesus já vira para um homem e diz, venha comigo. Ó, um se ofereceu, Jesus falou aquilo lá para ele. O outro falou, vem comigo. Aí esse homem pegou e falou para ele assim, tá bom, Jesus, deixa eu só sepultar o meu pai, e aí eu vou para te seguir. E aí vocês viram a resposta de Jesus? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. E aí você deve ficar pensando, gente, era só o pai do cara. O primeiro se ofereceu, Jesus parece que jogou um balde de água fria nele. O segundo, Jesus chama ele, e ele só fala que vai sepultar o pai, e ele dá um banho de água fria nele. Então, a gente fica meio confuso, né? Fica pensando, o que será que Jesus... Não estou entendendo, tia Isa, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? E aí um terceiro homem aparece. E esse voluntariamente. Ele fala assim, ó, eu seguirei o Senhor, mas primeiro, deixe que eu vá despedir da minha família. E aí Jesus fala para eles, ó, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Eu sei que você deve estar pensando assim, gente, eu não estou entendendo nada dessa palavra. Primeiro, Jesus, um cara se oferece para seguir Jesus e Jesus dá um banho de água fria nele. Segundo, o Senhor chama uma pessoa e essa pessoa, ela só fala que quer enterrar o pai e aí Jesus, né, chama a atenção dele lá, né, fala uma coisa para ele. E o terceiro se oferece, Jesus fala para ele, ó, aquele que põe a mão, começa a arar a terra e olha para trás, não está apto para servir o reino de Deus, não. E a gente fica confuso. E a gente tenta entender, o que tem a ver, tia Isa? O tema da mensagem, sem volta? Como que eu posso conectar as duas coisas? Como que eu posso entender que caminhar com o Senhor é sem volta? O que eu preciso fazer para caminhar sem volta no caminho do Senhor? Então, eu separei 3 coisas para vocês dessa mensagem, para que vocês possam entender o que essa mensagem estava querendo nos dizer, o que Jesus está querendo nos dizer nessa noite. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que, para caminhar com o Senhor sem volta, entender que viver no Evangelho, viver na igreja, viver com o Senhor, ter uma vida com o Senhor sem volta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser consciente na presença de Jesus. Tia Isa, como assim ser consciente? Não estou entendendo. Gente, Jesus não queria dar um banho de água fria naquele cara, não. Sabe quando a gente vem aqui na sexta-feira, no domingo, ou nas conferências, ou no acampamento, e a gente sai dali cheio da presença de Deus, sabe? Cheio, fervendo. Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Não, vou seguir Jesus. E aí chega segunda-feira, aí parece que você dá uma desanimada, né? Ah, não, mas tem uma festa ali, parece que é tão boa. Meu amigo me chamou. A galera faz também, o que tem? Todo mundo faz, hoje em dia está normal, está todo mundo fazendo. E o que acontece? Isso demonstra que você não tem certeza da decisão que você tomou.
A palavra de Deus em Mateus 5,37 diz assim, ó, que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. O que isso está dizendo? Meninos, olha para mim. Presta atenção, para de conversar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus não queria desprezar aquele homem ou dar um banho de água fria naquele homem, mas queria que ele tivesse consciência do que ele estava falando. Não é simplesmente só falar que vai servir Jesus e amanhã eu olho para trás e está tudo certo. Jesus está querendo que eu e você siga Ele de verdade. Tenha consciência do que nós estamos fazendo. Se eu falo que eu vou servir a Jesus e que eu vou fazer as coisas para Deus, o nosso sim tem que ser sim. Eu não posso simplesmente falar sim para Jesus hoje e amanhã, porque alguém falou alguma coisa para mim, eu mudar de ideia. E esse homem, olhando para olhando para ele, eu vejo isso, porque era isso. Talvez Jesus queria dizer. Eu não tenho onde repousar. Então, o seu conforto, pensa bem aí, o seu conforto. Às vezes, aquele cara era um cara que gostava de viver bem confortável. Todo mundo gosta. Mas quando a gente decide seguir o Evangelho, quando a gente decide seguir Jesus, não importa o bem-estar nosso. Não importa se eu vou estar em casa ou se eu vou dormir no chão, na pedra. Se eu estiver fazendo a obra de Deus. Não importa se eu estiver comendo muito ou se eu estiver com água dentro da minha geladeira, servindo ao Senhor. Não importa. Então, presta atenção aqui. A gente precisa ser consciente na presença de Deus. Vocês têm consciência do porquê vocês estão aqui? Eu achei muito legal e vi que Deus estava confirmando as palavras na hora que o louvor estava aqui falando e o pastor Éder falou. Você não veio aqui porque você está convidado só. O Senhor te chamou para estar aqui. Então, vocês precisam ter consciência. Vocês estão na presença do Senhor. Vocês estão na casa do Senhor. O Senhor está dando oportunidade para vocês. Será que eu vou passar a vida inteira vindo para a igreja e continuando com o pé lá no mundo? Pensa aí. Vamos seguir? Então, a segunda coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que a gente compreendesse para um caminho sem volta, compreendesse esse caminho sem volta, é parar de dar desculpas para Deus. O segundo cara, ele fala que ele queria, Jesus chama ele, e ele fala assim, não, eu vou deixa eu sepultar meu pai primeiro, e aí, eu vou lá te seguir. Alguns estudiosos, eles vêm dizer que essa versão, que isso, na verdade, não é que o pai dele tinha morrido, é que o pai dele ainda ia morrer. Então, basicamente, seria assim, Jesus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra, eu quero quero ir lá, pregar a tua palavra, mas sabe o que eu quero fazer primeiro? Eu quero esperar o meu pai falecer. Seu pai está bonzinho, vivo. Seria basicamente isso. Então, esse cara estava dando uma desculpa para Jesus. Ele estava dando uma desculpa. Por isso que Jesus fala para ele assim, deixe os mortos enterrar os mortos. Quantas vezes eu e você dá desculpa para Jesus? Vocês já pararam para pensar? A gente dá desculpa para tudo. A gente fala, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje meu dia não foi bom, hoje, alguém falou uma coisa para mim, eu fiquei muito triste. Alguém me olhou feio, eu vou parar de ir para aquela igreja porque alguém me olhou feio. Não, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo fala, todo mundo anda dessa forma, por que eu tenho que ser diferente? Por que eu não posso continuar assim, desse jeito que a minha vida está, e seguir Jesus também? A gente vive dando desculpa para Jesus. Tem quem conhece aqui a história de Ló?
poucas pessoas. Vou resumir a história para vocês. Presta atenção. Ló morava em Sodoma e Gomorra. Ele era sobrinho de Abraão. E aí o que acontece? Sodoma e Gomorra era um lugar perigosíssimo, gente. O negócio era feio lá, viu? Violência. Lá o povo não estava nem aí para nada. Eles queria saber de Deus, não. E aí Deus decide destruir aquele povo, aquela cidade. Só que tinha Ló lá. E aí o Senhor, estou resumindo bem resumido. E aí o Senhor vai e manda 2 anjos para a cidade, para tirar Ló da cidade e destruir a cidade. E aí o que acontece? Gente, olha só para vocês verem o tanto. Ontem eu estava relendo essa história e fiquei pensando, meu Deus, misericórdia. A que ponto que o pecado faz cegar as pessoas? E aí o anjo chega na cidade e Ló leva ele para dentro da casa dele. E aí as pessoas da cidade percebem que tem uma pessoa diferente lá. 2 homens diferentes lá. Você sabe o que eles fazem? Quem sabe? Eles cercam a casa de Ló. Mas sabe para quê? Porque eles queriam abusar dos 2 anjos que estavam dentro da casa de Ló. É pesado, né? Todas as vezes que eu penso nisso, eu penso que, meu Deus, que pesado. E aí o que acontece? Ló aparece na porta e fala assim, não, por favor, não façam isso. Eu tenho algumas filhas virgens aqui, eu entrego elas para vocês, mas não mexam com eles. Eles falam assim, não, então eu vou fazer muito pior com você, porque você não está deixando a gente passar. E aí o que acontece? Os anjos põem ele para dentro e cegam eles para que eles fujam de lá. E aí o que acontece? O anjo fala para ele, olha, chama todo mundo aí, se tiver parente aí, para a gente sair daqui. Aí sabe o que acontece, gente? Ló demora. É engraçado, né? O anjo aparece, Deus vai destruir aquela terra e Ló demora. Então, basicamente, gente, aí o que acontece? Ló demorou e sabe o que o anjo fez? Pegou eles pelos braços e arrastaram eles para fora da cidade. Sabe o que eu vejo isso? Porque muitas das vezes o Senhor está nos dando chances, o Senhor está nos dando chances, o Senhor está nos dando chances, e a gente parece que está dormindo na presença de Deus. Hoje é um dia de oportunidade. Só que amanhã pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Pode não ter amanhã. E o Senhor está te dando uma oportunidade hoje, para servir Ele hoje, agora. Então para de ficar brincando de servir o Senhor. Muda a sua vida. Gente, não tem coisa melhor do que viver na presença de Deus. Eu sei que às vezes a gente olha para quem com os olhos de fora, e a gente está com a mente em outro lugar, está convivendo com outro tipo de pessoa, e aí a gente acha que aquele mundo é melhor, mas não é. É ilusão. É ilusão viver o mundo lá fora. É ilusão viver em festa. É ilusão viver em pornografia, viver em promiscuidade, viver em fornicação. Isso tudo é ilusão. Isso passa. Isso é prazer momentâneo. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E o que acontece? A conta chegou para Sodoma e Gomorra. Jesus cita lá no Novo Testamento Sodoma e Gomorra. Eles estavam vivendo, eles estavam comendo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Olha para mim, para de conversar. Como se nada tivesse acontecendo.
E sabe o que isso reflete? Nos dias de hoje. A gente está falando assim, ó, fulano, sai dessa vida. Fulano, volta para a igreja. Fulano, para de brincar com Deus. Fulano, para de ir em festa. Fulano, para de escutar a música do mundo. Fulano, não dá ouvido para amigo. E aí parece que tem gente que está dormindo. Igual o povo de Sodoma e Gomorra estava. A história lá na Bíblia conta que Ló vai falar para os genros dele. Eles acharam que Ló estava brincando. A gente acha que as pessoas estão brincando quando falam que Jesus vai voltar. Não, está brincando, é brincadeira. Gente, eu nunca vi tanto jovem morrer igual eu tenho visto ultimamente. Tanto adolescente morrer igual eu tenho visto ultimamente. Você pode perguntar, o pastor Éder é um cara mais experiente, tem mais idade, mas quando ele era mais jovem, eu tenho certeza que ele não via tanto adolescente, tanto jovem morrer dessa forma. Mas sabe o que é isso, gente? Porque a gente vive dando desculpa para Deus. A gente vive brincando com Deus, achando que Deus vai aceitar a gente de qualquer jeito. Essa palavra que nós lemos aqui, ela mostra claramente que não é de qualquer jeito que a gente serve a Deus, não. Não é só oferecer e Jesus, oba, oba, vamos todo mundo, do jeito que você está, de qualquer jeito. Não. Não é assim, não. Você precisa ter consciência. E você precisa entender que o reino de Deus é coisa séria. As pessoas, quando olham para vocês, gente, elas querem ver o que vocês dizem viver. E aí, se elas não encontram, sabe o que acontece? A gente vira motivo de chacota. A gente quem? A igreja. Porque hoje você está na igreja pulando, louvando a Deus, amanhã você está terrível na escola. Fumando vape, fazendo bagunça, tomando 50 advertência, 10 suspensão. Já trocou mais de escola do que de roupa. E parece engraçado, mas é sério. Nós somos a Bíblia que o mundo não quer ler. O mundo não quer ler. Ele não quer saber de Jesus. Mas a gente quer. Vocês estão aqui porque vocês disseram sim para Jesus. E é sem volta. Porque o caminho de Jesus é sem volta. Esquece o passado. Para de olhar para trás. Para de ficar pensando, ai, mas lá era tão bom. Nossa, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. Tem um vídeo muito engraçado, eu estava até pensando nele hoje cedo, que é um cara que o pessoal vai entrevistar ele na rua, ele está na rua, e aí fala para ele assim, ó, qual foi a coisa mais difícil? Alguém já viu esse vídeo? Qual foi a coisa mais difícil que você já fez na sua vida? Ele fala assim, ser evangélico. Porque evangélico não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer nada, não sei o quê, não sei o quê. E é engraçado porque a gente fica rindo. Porque é isso que as pessoas pensam da gente. Que a gente não pode fazer nada. Mas, na verdade, a gente pode. A gente escolheu não fazer. Porque nós somos livres. E nós escolhemos viver com o Senhor. Então, se eles estão presos lá, no mundo lá fora, a gente não, a gente está bem à vontade. Porque se você for parar para pensar, você chegar num usuário de droga, num alcoólatra, porque as pessoas normalizam o alcoolismo, e o que mais tem no mundo hoje, principalmente no Brasil, são alcoólatras, é que ele não dá conta de parar. Então, é uma liberdade que não existe. Ela não é liberdade, porque se eu não posso sair dela, se eu não posso escolher e sair, isso não é liberdade. Eu estou preso. Ele não consegue sair. Então, parem de dar desculpas para Deus. Parem de brincar com a palavra de Deus. Parem de fazer... hoje eu estou aqui, amanhã eu vou pensar se eu vou. Hoje eu vou no culto, amanhã eu penso se eu sirvo a Deus. Quando Jesus voltar, ele não vai pensar. Ele vai saber quem que ele vai levar. E essa é uma realidade. E no terceiro, caminhando para o final, o que eu quero dizer para vocês, que para ter uma vida sem volta, primeiro, quem lembra lá? Eu preciso ser consciente.
Segundo, eu preciso parar de dar desculpa para Deus. E terceiro, eu tenho que seguir Jesus sem olhar para trás. Chega de olhar para trás. Hoje você decidiu servir Jesus e amanhã também. Hoje eu abandonei bebida, bagunça, e amanhã também. Não é porque aqui as pessoas estão olhando e eu não posso fazer porque as pessoas estão olhando. Não, não interessa onde eu estou. Eu posso estar aqui, posso estar lá no Japão, onde ninguém me conhece. Eu escolhi viver sem olhar para trás. Esquecer da vida que o Senhor me tirou. O terceiro e último homem, ele se oferece para seguir Jesus. Ele quer seguir Jesus, ele se oferece. Não foi igual o segundo que Jesus chamou. Esse se ofereceu. Só que vocês acreditam que ele também dá uma desculpa? Então, basicamente, seria assim, ó, ele estava junto, então provavelmente ele deve ter ouvido o que o outro falou, né, para Jesus. Então ele falou assim, Senhor, eu não quero um tempo tão longo assim, mas deixa eu ir lá em casa, pedir da minha família. Aí eu vejo se eu vou seguir você. É basicamente isso. Então, mais uma pessoa dando desculpa para seguir Jesus. Porque o outro falou? Não, então, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu vou pensar mais um pouquinho. E aí, sabe o que Jesus fala para ele? Jesus rebate ele falando assim, ó, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês sabem como é que é arar uma terra? Quem que sabe? Pouquinhas pessoas, hein? Eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Tem um cavalo, né, um boi ou um burro lá, que vai arrastar a terra ali. É tipo uma navalha que o cara está segurando aqui. É tipo um carrinho. E aí ele vai arrastando a terra arando ela. Se esse homem que está arando a terra começa a arar a terra aqui, ó, e fazer isso aqui, gente, vocês acham que ele vai arar a terra certo? De jeito nenhum, né? Quando você está andando na rua, você anda assim? Na rua? Não anda, né? Porque você bate a cara, alguém falou, você bate a cara. Então não tem como. Jesus estava querendo dizer, qualquer um que põe a mão no arado, que põe a mão, que diz fazer a obra de Deus, que vai fazer a obra de Deus, mas pensa lá atrás primeiro, então ele não está apto para o reino de Deus. Por que, tia Isa? Por que ele não vai estar apto? Porque qualquer coisa, se ele está com o coração tão, está com a mente e o coração tão no mundo lá que ele viveu, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer, a qualquer momento, abandonar Jesus. Então, esses 3 homens que a Bíblia nos mostra aqui, Jesus não estava os rejeitando, mas o Senhor estava querendo ensinar para eles. Gente, não é de qualquer jeito. Não é olhando para trás. Quando eu tinha 15 anos, não faz tanto tempo assim, eu tive uma adolescência muito difícil. Minha família não era da igreja. De vez em quando eu ia por conta da minha avó. Então eu conhecia muito pouco de Jesus. E eu cresci um adolescente muito rebelde, eu tinha muito problema dentro da minha casa, muitas brigas entre meu pai e minha mãe. Eu fui um adolescente muito infeliz e uma criança muito infeliz. Eu cresci e tomei muitas responsabilidades para mim. Por quê? Porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. Então, a gente acaba fazendo coisas, às vezes, que a gente nem quer fazer. Mas a gente quer ser aceito. E eu entendo você, gente. Eu entendo. Eu sei o que é querer ser aceito e ser rejeitado. Eu sei. Eu sei o que é a gente querer fazer de tudo para os outros gostarem da gente. Para a gente caber nos lugares que não cabe a gente. Só que Jesus, gente, ele não quer que a gente seja aceito pelas pessoas. Porque se você parar para pensar, Jesus não foi aceito pelas pessoas.
Então, se Jesus quer que a gente imita o que ele faz, então a gente, alguma hora, vai ser rejeitado. E carregar o fardo da aprovação social o tempo inteiro, gente, é pesado. Porque em todo lugar, você quer que as pessoas falem bem de você. Que as pessoas gostem de você. Então, para gostar de mim, sabe o que eu faço? Eu faço qualquer coisa. Eu bebo junto com meus amigos para as pessoas gostarem de mim. Eu não bebo, eu nem gosto de beber. Isso é tão real, gente, que quando eu ia para os lugares com um parente longe da minha mãe, ou com algum amigo longe da minha mãe, sabe o que eu fazia? Eu não gostava de beber, mas eu bebia. Sabe por quê? Porque todo mundo estava bebendo. Eu detestava, mas todo mundo estava fazendo. É horrível, mas eu queria fazer. Eu não gostava, mas eu fazia. Por quê? Porque eu queria ser aceito pelas pessoas lá fora. Queria ser enturmada. Ah, eu estou aqui com a galera. Sou legal, igual todo mundo. E esse é um perigo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente entra em lugares, gente, que é perigoso a gente não sair mais vivo. É perigoso a gente não fugir disso. Isso entrou na adolescência, gente. Tem gente que entrou nas drogas adolescente. Está até hoje. Eu tinha um parente meu que faleceu já há alguns anos. Ele teve um lar desestruturado e ele entrou na bebida muito cedo. Ele nunca mais saiu, gente. Ele nunca mais saiu. E é triste você ter que conviver com uma pessoa viciada dentro de casa. É muito triste. Ela não consegue sair sozinha. E, às vezes, o diabo também ajuda a ela viver cada dia mais naquele vício. Então, é muito triste. Cuidado. Cuidado com as escolhas que vocês fazem. Cuidado com as amizades que vocês andam. Cuidado com essa galera que diz que é muito legal, muita gente boa. Cuidado. O Senhor não está te chamando para ser legal e popular. O Senhor está te chamando para seguir a Ele. Independente do que aconteça. Voltando ainda na história ali de Ló, vocês viram o que aconteceu? Quem conhece a história viu o que aconteceu. A cidade, eles tiveram que ser arrastados, né? Os anjos arrastaram ele pelos braços. Aí eles saíram correndo e falaram assim, foge pela sua vida. Foge, não olha para trás não, foge. Aí todo mundo está fugindo, o que é que a mulher de Ló faz? O que é que ela faz? O que é que ela faz? Olha para trás. Ela olha para trás. Gente, era só fugir. Você está vivendo num lugar ruim, numa vida ruim, com gente perigosa, com gente terrível, que não teme a Deus, que não tem medo de nada. Está na maior lambança. O anjo vem aqui, te pega pela mão, te arranca de lá, te manda fugir, só pede para você não olhar para trás. O que você faz? Você olha. E aí a palavra fala que ela virou uma estátua de sal. Mas sabe por que ela olhou? Porque ela olhar para trás remete saudade. Ela estava com saudade, gente. Ela vai deixar, nossa, mas eu vou deixar essa vida aqui. Ah, tá certo que o pessoal aqui é ruim, né? Mas eu construí tanta coisa aqui, né? Ai, tem tanto, o fulano vai ficar para trás. Eu lá quero saber, gente, se eu vou morrer, eu quero é fugir. Mas não, a família dela inteira estava com ela. O que é que ela tinha que olhar para trás? E às vezes nós somos assim. A gente está caminhando com o Senhor, a gente está olhando, nossa, fulano ontem postou uma foto massa, dançando um funk massa, lá no TikTok. Eu não posso fazer mais, né? Porque agora eu estou ajudando aqui no som da igreja. Agora eu estou ajudando Moisés a montar a decoração. Ou agora eu estou, de vez em quando eu venho para o The Chosen, ou eu estou ajudando em alguma forma, agora eu não posso fazer, né? Todas as vezes que a gente dá um passo na presença do Senhor e olha para a vida que o Senhor nos tirou, a gente age como uma mulher de Ló.
Gente, se sua vida está ruim, se está tudo ruim e o Senhor faz a transformação na sua vida, te dá a chance de viver algo novo, te dá alegria, te dá paz, transforma a sua mente, por que você quer voltar lá para trás de novo? Deixa lá para trás. Esquece os amigos bagunçados, que não quiseram vir na caminhada. Você pode até pregar a palavra de Deus, mas se ele não quer ouvir, deixa ele lá. Esquece. Vai você, com as suas próprias pernas, seguir o Senhor e para de olhar para trás. É isso que o Senhor quer falar com a gente essa noite. É isso que o Senhor quer nos mostrar essa noite. Ele quer que a gente esquece o que ficou para trás. O Senhor faz tudo novo na vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são jovens. Vocês têm muita coisa para viver. Eu sempre falo isso para os meninos. Os meninos lá atrás estão de prova. Quantas vezes quer namorar, quer casar, quer isso, quer aquilo, quer aquele outro, quer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, gente, vocês são tão novos. Um dia de cada vez. Vai orar. Vai viver o melhor dia de vocês na presença do Senhor. O que você quer fazer no meio de festa? Com gente bêbada, caindo para tudo quanto é lado, um tempo você levar uma facada. O que você quer fazer no meio de gente que não te acrescenta em nada? Aquela amiga fofoqueira, que só faz intriga. Deixa eu falar, fofoca, o Senhor não habita no meio de fofoca. O Senhor não habita no meio de falsidade. Então, só pode alguém habitar se o Senhor não está lá. Se o Senhor não está, quem é que habita, gente? O diabo. Então, cuidado. Se o fulano é uma pessoa falsa com você, cuidado. Eu sempre falo isso para as meninas. Mulher sempre tem um embatezinho. Cuidado. Hoje o que mais tem é noticiário saindo. A amiga esfaqueou a fulana. Não era amiga, né? Porque esfaqueou. Não era amiga porque pegou e torturou. Eu lembro de um caso, quando eu era adolescente, de uma adolescente que foi torturada por um suposto grupo de amiga. Era amiga dela. Cuidado com quem vocês andam. Cuidado os lugares aonde vocês vão. Escolham, e bem escolhido a amizade de vocês. Escolham, sejam chatos. Eu sou chata, eu sei que alguns de vocês falam, Tia Iris é chata. Eu sou chata, eu sei. Mas é porque eu sofri muito. E quando a gente sofre muito, a gente não quer sofrer de novo. Eu sofri muito com falsidade, eu sofri muito com mentiras a meu respeito, eu sofri muito com bullying. Então, eu escolho as pessoas para estarem perto de mim, caminhando comigo, porque se a pessoa não quer servir a Deus, se ela não está nem aí para nada, se ela não quer saber de nada, se ela gosta de intriga, gosta de fofoca, gosta de bagunça, o que eu vou fazer no meio dela? Eu não sou assim. O Senhor chamou vocês aqui nessa noite, olha para mim. Porque Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Todas as vezes que vem alguém de fora, ou qualquer pessoa que vem pregar aqui, muitas das vezes o Senhor usa eles para falar, fulano, você vai ser missionário, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquele outro. E não é mentira, gente. Mas há um caminho a ser trilhado. E esse caminho para ser trilhado, ele não pode ser igual desses 3 homens aqui. Hoje eu digo sim, amanhã eu digo não. O Senhor diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Então, se você escolheu servir o Senhor, é sim. E amanhã vai ser sim de novo. E depois de amanhã, sim de novo. Então, gente, às vezes parece que está tão distante aquilo que a pessoa falou para mim. Está lá longe, ó. A pessoa falou, mas hoje eu continuo passando pela mesma vida que eu estou passando. Mas é porque é um processo. Caminhar com Jesus é um processo, até que tudo se transforme. Até que
O Senhor vai nos moldando, nos preparando, nos enchendo, nos transformando, nos mudando. E aí chega o dia que o Senhor fala, é agora. Aí a gente vai até ficar assim, ai, Senhor, fazer missão, cuidar de adolescente, será que é isso mesmo? Ser pastor? Será? Mas o Senhor te preparou para isso. E o Senhor quer te preparar essa noite. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua casa. Eu não sei como é que é o lar de vocês dentro de casa. Eu não sei se a vida de vocês dentro de casa é tão ruim assim, que às vezes você prefere ficar na rua do que ficar em casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é querer ficar em casa do que ficar na rua em vez de ficar em casa. Às vezes o lar é cheio de briga. Às vezes todo mundo lá é nervoso demais, te ofende, fala coisas que te ferem. E a gente prefere estar em 1000 lugares a estar na nossa casa. Mas o que eu tenho para dizer é que Jesus, ele quer te usar nesse lar aí mesmo. Jesus não quis te colocar em família diferente. Ele não errou quando te colocou nessa família. Jesus não errou, adolescente e adolescentes, quando ele te fez. Você não é um erro. Ai, será que Deus queria me pôr no mundo mesmo? Será que era isso mesmo? Não, o Senhor não errou. Ele tem certeza do que ele está fazendo. Ele tem certeza que é nesse lar aí mesmo que você está, que Ele quer transformar a sua família. Ele tem certeza que é na escola onde você está, que às vezes você nem gosta, mas é nesse lugar aí mesmo que Ele quer transformar vidas, através da sua vida. Ele tem certeza disso. Ele não te chama à toa. Você não está aqui à toa porque o fulano te convidou, porque o ciclano te insistiu, porque o Moisés insistiu muito, falou, eu não quero saber, você vai, ponto, e estou passando sua casa. Não foi por isso, não. Porque se o Senhor não quisesse que você viesse, você não estava aqui. Mas Ele quis. Então, nessa hora, eu quero que você se levante. Fique de pé. Eu tenho muito amor quando eu olho para vocês, gente. Eu amo vocês. E eu acredito muito, muito. Ouve o que eu estou falando. Não conversa. Eu acredito muito que Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Às vezes alguém chega e fala assim, será que esses adolescentes aí, daqui 10 anos... Na hora que a pessoa fala isso para mim, eu falo, me poupe. Me poupe dos seus comentários. Eu tenho certeza, porque o Senhor me chamou. Eu tenho certeza, porque o Senhor me colocou aqui. E o que eu quero dizer é que eu tenho certeza que você vai dar certo. Você vai ser um rapaz de Deus. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma menina de Deus, uma moça de família respeitada. Você vai ser uma moça abençoada, eu tenho certeza disso. Mas sabe quando a gente deixa essas coisas se confirmar no nosso coração? Quando a gente escolhe olhar para Deus e esquecer do todo o resto. Então, nessa noite, adolescentes, meus filhos queridos, eu quero pedir um favor para vocês. Esqueçam tudo o que passou. Escolham hoje viver uma nova história com o Senhor. Escolham hoje viver uma vida melhor. Chega de fingir, de chegar para diante do Senhor e chega. O Senhor quer fazer algo hoje na sua vida. É agora. Tira as máscaras que você tem costume de usar quando você chega na presença de Deus. O Senhor te conhece por inteiro e o mais profundo Ele te fez. Então Ele sabe quando você está fingindo e quando você está falando sério. Quando você está orando sério ou quando você está brincando com o Senhor. Chega de máscara. Chega limpo diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu fiz tudo errado, eu sou pecador mesmo.
Eu fiz isso e aquilo, mas eu estou cansado, eu quero mudar. Nessa noite eu quero orar por você. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. E eu quero que nessa oração você peça para o Senhor te mostrar o caminho que Ele quer que você siga. O seu propósito que você não conhece, que você não entende. Fecha seus olhos, não conversa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu apresento, Senhor, a vida desses adolescentes na Tua presença. Senhor, eu te peço, por favor, Senhor, cuida deles, meu Deus. Senhor, eu sei que o Senhor os escolheu, que o Senhor os amou, Senhor. O Senhor derramou o seu sangue, precioso sangue, lá naquela cruz. Por eles, por cada um deles. Senhor, nenhum deles é um erro. Nenhum deles é um filho perdido. Nenhum deles é um filho que ninguém amou. Não, Senhor, o Senhor escolheu, o Senhor amou eles. O Senhor traçou para eles planos, Senhor, futuros na Tua presença. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, façam eles entender o propósito.